Lá vai, lá vai, lá vai. Breaking News! Atenção. Você sabia que a Cracolândia só existe devido à atuação do padre Júlio Lancelotti em alimentar aquelas pessoas? Pois é, eu tenho uma história aí para te contar. Pois bem, vocês sabem que Cracolândia, craco, vem do grego, que tem a ver com caco. Cacos dos pratos. Pratos esses que são utilizados pelos moradores da Cracolândia para se alimentarem daquilo que o padre Júlio Lancelotti lhes oferece. Pera aí, você pensou mesmo que Cracolândia tinha a ver com crack? Você achou mesmo? Você foi enganado pela mídia, pois é. E eu tenho que te contar isso. Eu vou te explicar como que o crack chega lá. Os insumos necessários à produção dessa substância chegam lá através da alimentação do padre. Porque, não sei se vocês sabem, mas o crack ele é muito fácil de ser produzido. Ele não é feito em laboratórios, ele não precisa de conhecimentos em química, ele não precisa de uma indústria milionária por trás. Não, cara. Eu só peço aí que esse vídeo não seja censurado, mas é o seguinte. Você vai precisar de 2 xícaras de farinha, ovos. Você vai ter que tirar a gema e usar só a clara, porque se você utilizar a gema, você vai ter um crack meio amarelado e ele não é tão bom. Aí você precisa de mais ou menos aí 1 xícara de leite e, dependendo aí do gosto do freguês, você acrescenta aí uma certa quantidade de açúcar a gosto. Para quem não consome açúcar, você pode utilizar mel. E para os veganos também tem opções saudáveis que podem ser utilizadas aí como o açúcar demerara, como o stevia, que também é muito bom, vai ficar um crack extremamente positivo para a sua saúde. Sempre que eu vejo postagens aí sobre a Cracolândia na internet, eu vejo uma galera falando coisas como: nossa, eu nem vou comentar o que eu penso porque eu tenho medo de ser cancelado. Não, meu amigo, o perigo é ser preso mesmo, tá? Então, eu tô gravando esse vídeo após ler um livro bastante interessante. O livro em questão é esse aqui, O Império de Hitler, de Mark Mazower. E nesse livro ele trata principalmente sobre as questões burocráticas do regime ao longo de sua expansão no continente europeu. Porém, uma das coisas que me chama a atenção é quando ele trata da questão dos indesejáveis. E quando estamos falando desse grupo, não estamos falando apenas de comunistas, de judeus e de povos Roma. Não, nós estamos falando também de outros tipos de indesejáveis, como aquela população de bêbados, vagabundos, analfabetos que viviam nas ruas da Alemanha. E existem formas bastante peculiares de tratar com esse tipo de população. E quando você fala assim, eu nem vou falar o que eu penso, porque senão eu vou ser preso, porque senão eu vou ser cancelado, não precisa se preocupar, você não precisa falar, isso já foi feito por um grupo do qual você diz não fazer parte. Um grupo que você diz ter ojeriza. Então eu tava vendo aqui uma postagem nas redes sociais voltada a uma ação da prefeitura em que eles removeram, digamos, os bens da população de rua que vivia ali na região do Minhocão. E teve um personagem que fez um comentário bastante interessante comentando como isso é desumano. Desumano o fato de que o cidadão de bem trabalhador não merece essas pessoas na rua ao ponto de roubarem e sujarem toda a cidade, porque simplesmente pelo direito de ir e vir não querem ir para o local adequado, no caso que é o abrigo fornecido pela prefeitura, inclusive transporte para a locomoção dos mesmos. Quem se incomodar, abriga eles nas suas casas. Um comentário bastante inteligente e que a gente nunca ouviu esse negócio de leva para casa, né? E aí a gente tem um comentário de uma pessoa falando que concorda que acha um absurdo normalizar um ser humano em situação de rua. Eu acho que dá para dizer que ninguém normaliza isso. O fato é que essas pessoas estão na rua e elas precisam de algum tipo de auxílio, pelo menos imediato, até porque a fome ela existe todo dia e, dependendo do contexto, de 3 em 3 horas. Então não dá para falar de que nós temos que resolver esse problema só no longo prazo. E aí, bem, a gente precisa de ajuda, né? E a gente estava criticando a situação das prefeituras simplesmente roubar o que essas pessoas tinham. E aí eu perguntei, né, como que tirar os bens dessas pessoas em situação de rua ajuda. Até porque parece que quando você tira as coisas das pessoas, vão parar pra pensar e falar assim, caraca, meu, eu tava aqui na rua, entendeu? Eu tava acomodado por causa da minha situação aqui com meus bens, sabe? E agora eu vou mudar de vida.
Agora, a partir desse ponto aqui, tive um estalo, um insight aqui e minha vida mudou. E aí, quando eu fiz a pergunta, eu recebi a seguinte resposta. Que bens, um monte de sujeira, seu papo é romântico demais. Aí, gente, eu tenho que falar a minha percepção sobre o caso. Eu trabalho no centro, então eu cruzo com esse tipo de situação todos os dias. Eu vejo uma centena de pessoas morando na rua todos os dias quando eu vou pro trabalho. E eu não estou exagerando quando eu falo uma centena, não, porque é bastante gente. E aí, eu fico pensando no quanto essas pessoas não têm a mínima ideia do que estão falando. Não é sujeira. São bens, às vezes é um pano que os caras encontraram lá para se livrar do frio. Às vezes é, tipo, alguma coisa que é utilizada para fazer um abrigo quando tá chovendo. Às vezes é um monte de madeira que é usado para se aquecer. Uma vez eu estava passando numa região da cidade e vi a galera fazendo uma macarronada com uns gravetos e uns pedaços de madeira queimando. E eles utilizando aquilo para fazer uma macarronada. Então, aquela sujeira, digamos assim, é o que restou de uma vida anterior, porque a maior parte das pessoas não nasceu morando na rua. A maior parte das pessoas foi jogada nesse tipo de situação devido a uma série de condições que as levaram a esse conflito com a sociedade, porque elas são jogadas numa situação de conflito, elas são jogadas numa situação em que as pessoas preferem colocá-las para debaixo do tapete ou, dependendo do contexto, para debaixo de 7 palmos de terra. E aí, quando eu vejo pessoas dizendo que o que eu gostaria que você fizesse feito não pode ser dito. Agora, pegando esse outro livro aqui, sabe o que diferencia essas pessoas dos nazistas? 80 anos.